montar um pistão na biela? E vocês sabem a maneira que não é indicado para montar o pistão na biela? Mas tem muita gente que ainda utiliza esse método. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse daqui é o pistão, certo? É o pistão usado, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma informação sobre esse trabalho, tá? Essa aqui é a biela, seu olho de biela, o pino de pistão, tá? Que o nome científico dele é chamado pino de punho, tá? E nós vamos falar para vocês um pouco sobre montagem de biela no pistão. E eu vou mostrar para vocês a maneira correta de montar o pistão na biela, com a máquina de aquecimento de biela. E eu vou explicar para vocês algumas formas que não são corretas, que seria o fogão e o maçarico, mas que infelizmente tem algumas oficinas que ainda utilizam. E nós vamos explicar para vocês o porquê não utilizar este método. A maneira correta de você montar o pistão na biela. A grande maioria das bielas, ela começa a ter uma reação, o aço ele tem uma reação a partir de 300 e 350 graus. Tá? É onde existe o que? A dilatação do material. A importância da máquina é que ela nos mostra a temperatura. E isso nos traz o que? Segurança. E além de a gente ter a segurança de temperatura, tá? Aqui nós já estamos em 328 graus. Tá vendo? O alojamento, ele aquece por inteiro. Então a biela, o que acontece? Ela aquece uniformemente. Então ela vai receber uma temperatura uniforme de todos os lados. E qual a vantagem dessa máquina? É o posicionamento. Ela tem uma presilha muito simples, ó. Você aciona, põe o pistão. Ela tem um limitador aqui de pino, tá? Porque na hora que tá quente é difícil você pegar. Aí você bate e empurra. Tem um pino aqui, ó. É simples, ela te posiciona aonde você quer. Aplicou a biela no pistão. É uma máquina muito bacana, muito interessante. Bom, então agora que vocês já sabem a forma correta de fazer esta aplicação, que seria na máquina, nós vamos falar para vocês a respeito das formas que não são indicadas para ser feito. Começando por onde? Pelo fogão. Muita gente aquece a biela na boca do fogão. O que acontece? Assim como nós mostramos que a máquina nos dá o grau de 300 a 350 graus lá no reloginho, no fogão ele não passa de 180 graus. E o que ocorre com essa temperatura? Você não tem a dilatação uniforme. Ele pode estar aqui, ele pode estar dilatando mais este lado do material do que este e também danificando a peça. Por quê? Ela pode entrar em destempera. Ela fica destemperada. Você tem duas formas de danificar a biela. O que acontece? Na forma excessiva, que é com o maçarico, que eu vou explicar para vocês depois o que pode ocorrer. E no fogão, você dilatar de uma forma menor a precisão dela para que o pino possa passar de uma forma correta. Então o que vai acontecer? Você colocou lá no seu fogão, aqueceu esse lado, você fala, opa, tá bom. Aí você vai lá e coloca o pino. Na hora que você colocar o pino, ele vai entrar até a metade. Ou só um pedaço, ou passar da metade. E o que vai acontecer? Você vai precisar retirar este pino para fazer novamente o aquecimento, para ela poder dilatar corretamente. E nessa forma de você tirar o pino, que não entrou corretamente, você corre o risco do quê? De quebrar o pistão. Por que você pode quebrar o pistão? Porque automaticamente na mão você não vai conseguir tirar esse pino. Na pancada você não vai conseguir tirar esse pino. Você vai precisar do quê? De uma prensa. E essa prensa vai o quê? Toneladas. Então você corre-se o risco de quebrar o pistão. E o que você vai? Chorar. É que você vai ter que comprar um jogo novo de pistão. Não é legal. Uma forma que você está querendo economizar, de não levar até um lugar específico que tem essa máquina, e aí você acaba morrendo no prejuízo de ter que comprar um jogo de pistão que não é barato. Agora vamos falar do calor excessivo.
Geralmente são maçaricos que você compra, aí você não sabe qual a especificação, para que ele foi desenvolvido. Você simplesmente achou legal, o preço tá bacana, você comprou porque é uma coisa que vai te adiantar por algum motivo. E aí você fala, olha, eu tenho um maçarico, eu vou esquentar então o olho da biela e vou colocar o meu pino, eu não preciso ir num lugar que tenha máquina. Aí tá o problema. Por quê? O maçarico, dependendo da especificação dele, você coloca na biela, você derrete o aço, você deforma o aço de uma forma que às vezes você não vê a olho nu, mas ele está deformado. Já ocorreu casos aqui de nós pegarmos motores feitos desta forma, aquecido no maçarico, aquecido no fogão, e destemperar a biela, o pino, a pessoa achar que está travado ali, no seu funcionamento do motor, que ele está lá assim, funcionando, este pino corre. E o que acontece quando este pino corre? Ele tá frouxo aqui, você não sabe, você não vê, a olho nu você não consegue ver, para você tá tudo certo. Então no funcionamento que você tá dando torque no motor, ele solta, corre e pega no cilindro. O que acontece quando esse pino pega no cilindro? Ele forma uma canaleta de óleo, aonde o óleo, os anéis não conseguem limpar o cilindro, porque tem uma canaleta, e aí o carro fuma virado o siri. Por quê? Porque correu este pino. E aí você vai ter que abrir o motor, você vai ter que encamisar o cilindro, você vai ter que retificar novamente, gastar com mão de obra, gastar com peça, material. Então, gente, não vale a pena. Não vale a pena correr esse risco. O que nós indicamos vocês a fazer? Inclui já no orçamento do seu cliente a montagem de pistão na biela. Leve até uma empresa que tenha a máquina específica, que você não vai ter problema. Ou se você tem uma grande demanda deste tipo de serviço na sua oficina, adquira uma máquina. Compre uma máquina que você vai dar garantia, você vai dar qualidade e você não vai ter problema, dor de cabeça. Tem coisas que não vale a pena. Tem economias que são economias burras, não vale a pena. Então já inclua no orçamento do seu cliente, já fale para ele, olha, nós não temos a máquina específica para fazer isso, eu vou ter que levar em outro local. Ou você adquira uma máquina dessa que vai ser excelente para a sua empresa, para o futuro da sua loja. Então, galera, isso daí foi a dica. Essa é a nossa dica de hoje. Como aplicar a biela, como montar o pino de pistão corretamente, beleza? E agora vocês ficaram se perguntando, eu tenho certeza disso. Pra que lado vai a seta, né? Porque os pistões, existe uma seta polia, seta não sei o que, seta... E no próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês a maneira correta de se aplicar o pino de pistão na biela da forma correta e com a seta pro lado certo. Não percam no próximo vídeo.